dedicada ao estudo da palavra, né? E a minha oração, né, em nome de Jesus, Pai, que o teu filho seja profeta do Senhor nesse lugar, que o Senhor fale através da vida dele, Pai, aquilo que a igreja precisa ouvir, né? O Senhor tratou, o Senhor falou ao seu coração, mas fale também à tua casa, Pai, aos teus filhos que estão nesse lugar, todos, Jesus, todos com o coração aberto para receber essa semente poderosa da Tua palavra, Deus. A Tua palavra é viva, Senhor, e que ela penetre em cada coração, Jesus, fazendo aquilo que só o Senhor pode fazer, através da vida do pastor Fábio, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus a todos. Pode sentar. Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 1. No versículo 17, coisa linda de Jesus. Se você está tendo a oportunidade de participar hoje desse culto, se você foi convidado, a todos aqueles que foram convidados, se sintam privilegiados e alegres, porque você hoje está nesse lugar e nós estamos cumprindo hoje um grande propósito no Senhor, uma missão que Ele tem dado para a gente como igreja. Romanos capítulo 1, versículo 17. Eu sempre falo isso, mas prometo, em nome de Jesus, eu preciso ser prático e pragmático, simples. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vou ler de novo. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos orar? Muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por estar nesse lugar. Obrigado por esse dia tão especial, Senhor. Obrigado pela alegria de poder participar desse momento. Eu sou grato a Ti, ó Deus. E toda a igreja que Te ama nesse lugar é grato a Ti, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Amados, há 500 anos atrás, 508 anos atrás, Martim Lutero pregou uma pregação chamada sobre duas espécies de justiça. E eu sempre tive no meu coração a ideia de entender o coração de Deus, e principalmente quando Paulo começa a falar em Romanos sobre justiça. E eu tento transformar as coisas que parecem ser complicadas em coisas simples. Quem aqui concorda comigo? Eu tento ser um pouco mais pragmático. Essa semana aconteceu uma coisa engraçada, que no meu lado, da minha família, aconteceu um aparelho doméstico parou, lá na casa da minha mãe. Aí eu falei para minha família, olha, isso daí é simples e prático. Aí alguém falou para mim assim, se fosse simples e prático, eu tinha resolvido. Aí eu falei, tem que ser simples e prático, porque eu não posso transformar aquilo ali em algo pesado. Aí o que eu fiz? Entrei na internet, vi o aparelho, qual é o problema. Pode ser isso. Comprei 2 pilhas grandes, mandei lá para Nilópolis, trocaram a pilha, voltou a funcionar. Aí eu mandei para a pessoa assim, ó, simples e prático. Aí ela, eu vou te pegar, você me respeita. Você imagina quem seja. Você me respeita, que eu sou. Tá, porque eu falei, tá vendo? Quando a gente lê Romanos, a gente vê falar sobre os primeiros 5 capítulos, é um tratado de teologia, de soteriologia. E para muitos que começam a ler Romanos no capítulo 1, já vão parando, porque às vezes é uma coisa mais complicada, se não fosse o Espírito Santo para nos ajudar. Mas hoje, eu preciso, nesse dia tão especial que foi me dado essa honra de poder pregar aqui, ser simples e prático na nossa vida cristã. Quando a gente entende, a gente desfruta. Quando a gente complica, a gente não consegue contemplar a grandiosidade de Deus. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele olhava para a natureza e ele falava, olha que como Deus que a gente crê é grande. Como meu Deus é tão grande. Ele estava dentro de uma caverna, sendo perseguido por seus inimigos. E ali naquela caverna ele falava, Senhor, eles estão contra mim, mas eu me levanto, olho para a tua grandiosidade. Quem sou eu, Senhor? Um filho do homem para que me visite. Me fizeste um pouco menor do que os anjos, e de tua glória tem me enchido. Romanos, ele fala de uma história de justiça. Eu lembro que, nós temos... A palavra justiça, ela acaba sendo uma coisa meio... Quando eu falo de justiça, eu penso num tribunal, eu penso num sistema judiciário, eu penso em alguém requerendo
que uma pessoa seja punida por algo que aconteceu. Eu lembro que teve roubos na frente da minha casa, né? Lá no apartamento onde eu moro. E aí eu olhava assim na minha janela, eu via a amiga, repórter da Record lá, fazendo entrevista em frente ao meu apartamento. Eu falei, não acredito. Eu estou no balanço geral. Eu estou no balanço geral, não acredito. Aí eu falei, está em frente ao meu prédio. Aí eu vou lá, falei para ela, já deve ter contado essa história aqui. Eu falei, você está filmando o meu prédio? O que aconteceu? Aí ela, não é porque o meu prédio foi roubado aqui e as filmagens chegaram lá para a gente, eu preciso de uma... Se eu te der uma entrevista aqui, você vai embora? Aí ela, vou. Aí eu parei para ela e aí eu falei, não, tudo bem, está acontecendo um problema aqui e tal. Aí ela foi embora. Mas eu lembro de outras situações que acontecia um problema maior. Imagina eu ali com uma placa dizendo, eu quero justiça, estão roubando na minha rua, sabe? Eu quero justiça, eu quero que as pessoas que fizeram isso sejam punidas. E Paulo, ele entendeu isso daí, e no capítulo 1 até o capítulo 5 de Romanos, ele começa a falar. Então vamos ser simples e práticos no Evangelho? Hoje é um dia muito especial. Hoje é um dia em que cada batismo é diferente. Eu já fiz vários batismos, pastor Luiz então, pastor Ludelino Monte, mas cada batismo tem uma história diferente. Seja de 10, de 15, seja de 1. Cada um eu fico na expectativa de ouvir o testemunho e de saber o que aquela pessoa tem um testemunho. Eu fico imaginando o que cada um passou na sua história para chegar naquele momento ali. Mas eu acredito que teve um dia em que Deus, ele pegou e falou assim, agora acabou. Agora é comigo. Aquele dia em que nós chegamos ali e falamos, Senhor, eu preciso ser batizado. E a gente precisa ter muito cuidado no batismo, porque o pessoal da mídia está filmando, quem dirige está lendo o nome ali, o pastor está batizando, e não é uma hora de uma choradeira total ali, que acontece, e aí a mídia começa a tremer, filmando, o microfone já não fica mais na boca de quem está falando, todo mundo começa a chorar, e aí tem que ter cuidado que tem eletricidade, um microfone para não tomar um choquezinho, mas é algo muito emocionante. Por quê? Porque a vida cristã é uma vida que envolve justiça e amor. Envolve justiça e amor. E nós somos tão pequenos que não conseguimos compreender o que é a justiça de Deus que Paulo fala aqui. Eu quero 3 pontos rápidos. 3 pontos rápidos. Abra sua Bíblia, por favor. O próximo versículo. Romanos 1, versículo 18. Fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Pela injustiça. Paulo está começando a descrever a situação do homem. Paulo está falando de uma forma bem simples, e de uma forma bem educada a nossa situação. Amados, quando Davi olha para a natureza e vê as obras do Senhor, quando a gente chega mais perto de Deus, a gente vê quão pequeno a gente é. Como a gente é, nossa carne, nós somos pó. Nós somos nada. Que isso, pastor? Você está humilhando a gente? Não, eu sou o primeiro a falar. A Bíblia fala claramente isso. Nós não temos nada para oferecer para Deus. Romanos 3,27 fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jesus Cristo, ele contou em parábolas que um homem chegou diante de Deus e um falava, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou ninguém. E o outro falava, Senhor, muito obrigado que eu não sou igual a ele. Quantas pessoas que a gente conhece que tem um coração, uma dura cerviz, uma soberba grande, uma avareza, um coração ali tão duro que ela se torna poderosa por conta de coisas daquilo que ela tem. Quer seja dinheiro, quer seja poder, fama, o que for. Mas o homem, ele é tão pequeno quando ele chega diante de Deus, que a gente que entende o Evangelho, a gente vê que nós não somos nada, nós somos pó. E aqui fala sobre 2 coisas, impiedade e injustiça. Na raiz da palavra, fala que impiedade é um coração que não segue aquilo que vem de Deus. Injustiça é quando você
não faz aquilo que é de bom para com o próximo. Então aqui está falando que todos os homens pecaram. Não existe ninguém diante de Deus que seja bom. Romanos 3, 23 fala isso, e o capítulo 3 fala isso, olha. 3, 9 fala, olha, nós temos alguma vantagem diante do Senhor? Não, de forma nenhuma. Então, primeiro tópico aqui, não somos nada. Eu lembro de uma oração que falava, Senhor, nós somos pó, mas mesmo assim tu escolhe abençoar essa poeirada toda que está no dia. Não somos nada. Diante do Senhor, reis se prostram. Diante do Senhor, impérios caíram. Diante do Senhor, príncipes, governos não se mantêm de pé, porque o Senhor, Ele é poderoso, e Ele é eterno, e Ele é glorioso. Ele tem atributos que transcendem nosso entendimento, e um desses atributos é a justiça. Querido, diante do Senhor, na nossa condição, o Senhor, Ele poderia, a decisão que Ele teria que ter para conosco seria, não tem um justo sequer. Diante de um tribunal, o Senhor está sentado como juiz. Nós temos o acusador de nossas vidas, o diabo, falando, olha, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo. E é verdade. A nossa impiedade nos separa de Deus. Nós somos injustos, não existe um justo sequer. Paulo vai continuando falando aqui, olha, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram. Um dia eu fui falar para uma pessoa que ela, diante do Senhor, é igual a qualquer outra pessoa que até faz o mal, a injustiça. Ela falou assim, não, eu sou melhor que ela. Beleza, mas essa coisa de ser boa não muda a nossa condição diante de Deus. Não temos condições de chegar diante do Senhor. Ponto. Somos pecadores. E essa impiedade e injustiça nos separa de Deus. Onde é que nós queremos chegar? Primeiro, a ira do Senhor estaria sobre nós. Não adianta a gente chegar e negociar com o Senhor. Sabe como é que é, Senhor? Eu fui bom. Não tem como. Segunda coisa, como o Senhor, Ele é justo, e a sua justiça transcende o nosso entendimento, entre escolher nos matar, literalmente, Ele escolheu prover para nós uma solução. Segunda coisa, Jesus é a solução para quem deveria morrer, mas temos a oportunidade de viver pela sua graça. Por que eu estou falando isso no dia de batismo? Porque para chegar no batismo, eu acredito que cada um aqui teve uma experiência com Jesus. Eu lembro da minha conversão, quando eu voltei para Jesus, eu fiquei chorando 2 semanas. E eu não entendia o que aconteceu naquele momento. Não dá para explicar o que acontece, mas eu me senti muito amado, de uma forma que o meu coração se explodiu. E eu falava, Senhor, e a única coisa que eu queria era estar de joelhos, chorando na presença de Deus. As pessoas perguntavam para mim, o que está acontecendo? Vou te dar uma água com açúcar. Não, que Ele deixou chorar. Porque eu reconheci que eu não sou nada diante do Senhor, mas a sua graça e a sua misericórdia superabundou, e nisso a justiça de Deus se difere da justiça dos homens, porque diante dos homens eu deveria ser condenado, mas a justiça de Deus, Ele fala, eu poderia te condenar, mas eu prefiro te dar uma solução para isso, e essa solução é Jesus Cristo. Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário, e aí nós podemos ver que essa história, que poderia ser uma história de um pecador condenado, se transforma numa história de alguém que se torna justo, não por si próprio, mas se torna justo por aquilo que Deus fez através do seu Filho Jesus. Querido, não quer dizer que nós somos inocentes. Fiz essa pergunta para a pastora Rebeca, a Bíblia fala que a gente é inocente? Não vamos entrar em polêmicas. Mas a palavra fala que o sangue de Cristo nos tornou justos. Isso quer dizer o quê? Não tínhamos condições de chegar diante de Deus por causa da sua santidade, mas o sangue dele nos lavou. Era nós que devíamos estar na cruz do Calvário. O lugar da cruz era nosso. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, e a justiça de Deus veio sobre nós. E hoje nós estamos aqui porque um dia nós ajoelhamos na presença do Senhor e falamos, Senhor, com essa vida que eu tenho, eu não posso te servir. Me mata, me ressuscita, me dá nova vida, me coloca um novo nome e faz eu viver uma vida plena para ti, Senhor. Querido, é choro, porque é um choro de reconhecimento de alguém que fala assim, olha, não dá mais.
sem Jesus eu não consigo. Aí ele fala, eu tenho a solução para você, a solução é meu filho. Mas pastor, como é que eu vou fazer isso? Jesus, qual vai ser a minha caminhada? O que eu tenho que fazer para poder, será que eu tenho que dar 7 mergulhos no rio morto? Será que eu tenho que subir a montanha para encontrar Deus mais perto? Ele fala somente uma coisa, olha, a graça de Deus é através da fé. A Bíblia fala o seguinte, olha, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, na obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através da fé. A gente às vezes tenta complicar o Evangelho, ele é simples e prático. Nós não temos condição de sermos reconciliados com Deus. Deus enviou a solução que era Jesus. Ele morreu no nosso lugar, ressuscitou, nos deu nova vida. E de miseráveis, separados, nós nos tornamos justos na presença do Senhor, não porque mereçamos, mas porque a graça dele nos superabundou. E esse dia chegou para você, chegou para mim, chegou para Bianca. E a palavra fala que é dia de chorarmos, vamos chorar. A gente não chora de tristeza. Eu lembro que eu estava chorando naquele encontro que eu fui visitado pelo Espírito Santo, que quando o pastor começou a pregar, ele pregando sobre o filho pródigo, eu falei, isso eu já conheço de qual é salteado. Fui criado na igreja, frequentava a escola dominical, e aí de repente eu só me vi lá no altar chorando. Foi uma lacuna. Quando eu vi, eu estava lá na frente chorando. E aí chorando, aí o pessoal veio trazer água com açúcar para mim. Calma nada, deixa eu chorar. Mas eu sabia que no céu, como diz Lucas 17, havia uma festa, porque um pecador estava se arrependendo. A gente chora na terra, queridos, mas no céu tem festa. E vai chegar um dia em que a nossa lágrima será enxugada, porque o Senhor, aquele que nos deu vitória na cruz do Calvário, que mudou o nosso nome, que nos deu nova vida, que mesmo a gente não sendo digno de receber, Ele fez a sua obra por causa da sua justiça. A justiça de Deus é diferente. É uma justiça que sobrepuja o nosso entendimento. Como é que pode? Como é que pode Ele fazer isso? Eu sou o Senhor. E a palavra fala em Romanos 5 que Ele se torna justo e justificador. Segunda coisa, a história que Jesus Cristo é a solução para quem deveria morrer, mas temos a oportunidade de viver pela graça de Deus. Não nos tornamos inocentes, mas nos tornamos justificados. Quando o inimigo olha para nós, quando Deus olha para nós, Ele não vê uma pessoa boa ou uma pessoa melhor. Ele vê o sangue de Cristo. Ele vê o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Isso é motivo para poder chorarmos, mas é motivo também de se alegrar muito, querido. Quando um pecador se arrepende, tem festa no céu, e a gente precisa fazer festa também em nome de Jesus. É festa. Jesus paga a nossa fiança e nos torna justos diante dele. E a terceira coisa, vamos lá, Romanos capítulo 5, para terminar. Hoje eu vou falar pouco, hein, Bianca? E aqui Paulo ele consegue resumir, no capítulo 5, a partir do versículo 8, essa linda história de amor que nós temos vivido. Uma história de um rei justo, justificador, mas também de um rei muito amoroso. Ele fala assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Volta um pouquinho no versículo 6. Porque Cristo, quando nós éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu grande amor, tendo Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados, nos tornamos justos diante do Senhor. Pelo seu sangue, seremos salvos da sua ira. Olha o que fala aqui no 1:18. Nós lemos no início. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Mas quando o sangue de Cristo nos cobre, através da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, através da graça do Senhor,
através da misericórdia no coração de um rei amoroso. Fala que o sangue dele nos faz sermos salvos da ira. Por quê? Se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante a qual recebemos agora a reconciliação. O plano de Deus era muito maior. O plano de Deus era maior. Ele proveu a salvação, Ele proveu a justificação, Ele proveu a reconciliação. E hoje nós podemos chegar aqui e dizer: eu faço parte de uma família. Eu faço parte da família de Deus. Não é como aquele publicano que bate no peito e fala: Senhor, ainda bem que eu não sou igual ao irmão. O irmão que fica na projeção, o irmão do som. Ainda bem que eu não sou igual aquele pessoal do louvor. Sabe como é que é? O pessoal do louvor, eles são tudo soberbo. É um pessoal, estou só conjecturando, tá? Não são não, eles são uma benção. Sabe, músico é um problema sério, eles têm a vaidade, um negócio assim. Mas aí a graça do Senhor nos alcança. E eu posso dizer hoje que eu vivo uma grande história de amor. Essa história de amor me alcançou. Eu posso contar essa história para minhas filhas. E essa história de amor alcançou minhas filhas. E vai alcançar meus netos em nome de Jesus. E vai alcançar aquela pessoa que está do seu lado, na tua casa lá, aquele vizinho que você fala assim: meu Deus, eu oro para ele se mudar ou eu oro para ele? Eu oro para ele vir para o GA. Mas se eu trouxer ele no GA, ele vai: meu Deus, não creio nisso. O que eu faço agora? Se eu convidar ele a aceitar. E agora? Né, Cida? Se eu convidar ele a aceitar, que ele é, cara, camarada, é uma casca, uma carne de pescoço, o que eu faço? É para ele que Jesus Cristo veio. É para aquele que não tem solução. Eu disse hoje na classe que a igreja é o local onde você tem juízes, magistrados, políticos, governantes, pessoas de influência sentado, e nós temos pescadores pregando. Nós temos pessoas que são cheias do Espírito Santo, onde todo mundo senta à mesa uma vez por mês, e a mesa, ela mostra em que todos estão no mesmo nível sentados, juntos. Em que uma pessoa que tem o conhecimento grande de coisas desse mundo, que não é pecado, isso não é problema. Mas como Paulo fala, eu tomo isso tudo por perda, pelo conhecimento de Cristo. E aí chega uma pessoa aqui, que reconhece que o coração está totalmente longe de Deus. Naquele grande dia o Senhor encontra com ela, né? Nesse dia feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. E naquele dia ela é visitada de uma forma que a única coisa que tem é ajoelhar diante do Senhor e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, toma minha vida, enche o meu coração da tua presença, faz de mim, Senhor, alguém. E aquele que era a carne de pescoço, o casca grossa, o vizinho problemático, o parente ruim, é aquele igual o Paulo, que quando se converte, o pessoal fala: não, esse aí, peraí, não, esse não dá não. Vamos olhar, vamos ver direitinho se essa motivação aí vai durar quanto tempo. Aí passa 1 mês, 2, 3, 4, 1 ano, quando vê o cara está 10 anos na presença do Senhor, servindo com o coração. É o quê? É a graça, é a misericórdia, é o amor de Deus que nos tocou, mudou nossa história, mudou nossa vida, mudou nosso destino. E essa história permanece até que Ele volte, por quê? Porque é a história da igreja do Senhor. É a tua história, é a minha história. E nós vamos continuar contando essa história de amor, uma história de justiça, mas também uma história de muito amor. Eu queria resumir o Evangelho de forma prática e simples. Eu falei por 22 minutos, passei muito. Mas eu queria terminar dizendo que nós fazemos parte de uma linda história de amor e de justiça, do maior rei que já existiu, que ao invés de escolher nos condenar e nos matar, escolheu nos amar e nos tornar seus filhos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos
porque o Senhor nos ama, e o Senhor nos buscou, o Senhor nos achou. E quando nós nos encontramos contigo, nós entendemos que entregar a nossa vida a Ti era a nossa melhor escolha, era a nossa melhor opção. E nós não nos arrependemos de termos feito isso. E nós queremos continuar contigo, andando em Tua presença, durante toda a nossa trajetória, a nossa vida, a nossa missão neste mundo, até que estejamos contigo para sempre. Assim nós oramos, gratos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Convidar nossa irmã Bianca Cunha Cerqueira para chegar aqui à frente. Fica aqui em cima, Bianca, por favor. Nós vamos proceder à profissão de fé com a nossa irmã Bianca. Mas eu queria, antes, falar que, quando a minha esposa falou que ia marcar o batismo, ela falou assim: amor, só tem a Bianca por enquanto. E normalmente acontece isso, depois vai chegando outras pessoas. Mas pela primeira vez na minha vida, eu falei assim com a minha esposa: mesmo que chegue o dia, só tenha ela, nós vamos manter o batismo. Então, hoje você está vivendo um dia novo para você, né? Mas eu também vivo como pastor uma experiência que eu nunca tomei essa decisão, pela logística, tudo que precisa envolver. Então, sempre foi assim, não, tem que ter pelo menos X. Se não tiver, nós vamos postergar a data e remarcamos depois. Mas eu queria também falar uma palavra para a Bianca, mas é uma palavra para todos nós, que são os 3 Ds do desviado. Ninguém se desvia da noite para o dia. Há um processo. Como muitas vezes também, às vezes nós não percebemos, mas a conversão é um ato e um processo. Algumas coisas vão acontecendo na nossa vida, nós vamos fazendo perguntas, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui. E é um processo que aí chega o dia que nós conhecemos a Cristo. Mas para alguém que conheceu a Cristo hoje ser um desviado, também houve um processo. Eu acho que dá para você guardar através desses 3 Ds. O primeiro D é da diversão irresponsável. Então, quando nós trocamos responsabilidades com a nossa vida espiritual, com ler a Bíblia, com orar, com vir à igreja, não, eu preciso me divertir, eu preciso me distrair. Diversão e se distrair não é pecado, mas prejudica quando você troca por aquilo que você não deveria trocar. O segundo D é o desânimo. E você já parou para pensar que ninguém fala assim: hoje eu não vou trabalhar porque eu estou desanimado. Ninguém fala assim: hoje eu não vou para a faculdade porque eu estou desanimado. Hoje eu não vou fazer minha caminhada na praia porque eu estou desanimado. Hoje eu não vou malhar na academia porque eu estou desanimado. É interessante que o desânimo em muitas pessoas só serve para a igreja. Durante a semana ela fez tudo o que deveria fazer, mesmo estando desanimada. Mas chega no domingo, você vai para a igreja? Não, não vou não. Por quê? Estou desanimado. É um caminho para, algum tempo depois, a pessoa está desviada, está afastada. Porque ela não controla o desânimo para a sua vida espiritual como ela controla para outras áreas da vida dela. E o terceiro D do desviado é a decepção. A igreja não é o céu. Tá, Bianca? A igreja não é o céu. Mas a igreja é o lugar de pessoas que querem ir para o céu. E na igreja você tem pessoas que ainda não se converteram, tem pessoas que se converteram, mas são carnais, e tem pessoas que se converteram e cresceram espiritualmente, amadureceram espiritualmente.
Jesus mesmo falou que no meio do joio, do trigo há o joio. Então nós não estamos no céu. Isso aqui não é o céu. Isso aqui é o lugar de pessoas que querem ir para o céu, mas temos pessoas de todo tipo, vamos dizer assim, até a nível espiritual. Então, é interessante que você tem decepções no trabalho e você não pede as contas, não é verdade? Aí você tem uma decepção com o instrutor que você contratou, que você pagou, o seu personal trainer, você acha que ele não está correspondendo, você não desiste, você contrata outro. Então, mas quando a gente se decepciona com alguém na igreja, a primeira decisão é: vou sair da igreja. E às vezes nós devemos pensar, quando eu me decepciono com outras coisas, com outras pessoas lá fora, eu tomo esse mesmo tipo de decisão? Não é? Eu pensei essa semana, dia 22 de janeiro deste ano, 2026, eu completei 52 anos de convertido. Muitos aqui não têm nem isso de idade. Mas Bianca e demais irmãos, esses 3 Ds nunca foram problemas na minha vida com Cristo. Eu tive decepção com muitas pessoas, membros de igreja, membros da junta, pastores auxiliares, superintendentes. Minha vida com Cristo é uma coisa, minha decepção com as pessoas na igreja, no reino, é outra coisa. Eu não comprometo a minha salvação porque eu me decepcionei com A, com B ou C, pela maneira de me tratar, por falta de respeito, falta de consideração, seja lá o que for. Então, Bianca, cuidado com esses 3 Ds, tá bom? Eu sei que você nem pensa nisso hoje de manhã, mas você que está aí sentado, talvez tenha até algum desviado aqui conosco hoje de manhã. Você pode lembrar, você talvez passou por um processo de um desses Ds ou mais de um deles. E cabe a nós darmos a resposta adequada a essas 3 questões. Não seremos inocentes perante Deus se um desses Ds nos venceu. Porque a Bíblia fala, por exemplo, quais são os antídotos. Tem antídotos, né? Primeiro, você não trocar a sua salvação por causa de ninguém, né? Seu destino é o céu, amém? Você não pode perder o céu por causa de A, de B ou de C. Você tem que ir para o céu por causa de Jesus. Por causa de Jesus, né? Ele é o mais importante. Como é que o erro de alguém pode desviar você do caminho? E a receita que a Bíblia dá, todas elas são atitudes que nós devemos ter ao longo da vida cristã. A Bíblia fala assim: fortalecei-vos na força do seu poder. A priori, a igreja te fortalece, com uma escola dominical, um culto, cursos, tantas coisas que a igreja proporciona para te fortalecer espiritualmente. O pastor pode te fortalecer, mas a priori, a responsabilidade primária de você se fortalecer é a sua mesma. Quando fala assim, fortalecei-vos. Não é o pastor te fortalece, a igreja te fortalece. A Bíblia fala, desenvolvei a vossa salvação. Quem desenvolve a sua salvação? Você mesmo. Então você foi salvo, nasceu de novo, você toma atitudes e faz as escolhas para que a sua salvação se desenvolva. A Bíblia fala para você orar sem cessar. Não vou nem orar mais porque eu estou desanimado. Oração não é só quando eu estou animado, feliz. Oração é para a vida toda. Oração não é coisa de mulher, oração é coisa de cristão. A Bíblia fala para você persistir em ler. Paulo fala isso para Timóteo. Então eu não posso. Vou ler mais a Bíblia não. É uma escolha. Mas a Bíblia fala a escolha certa. Nunca deixe de ler a Bíblia. A Bíblia fala, não deixe de congregar. Mas aí, decepcionado com alguém, desanimado, eu escuto o meu coração e não obedeço a Bíblia.
é uma escolha que eu fiz, é uma decisão que eu tomei, e nós sempre somos responsáveis pelas escolhas que fazemos, mesmo que não tivéssemos os princípios corretos para tomar a decisão certa. Então, Bianca, Deus te dê graça, tá bom? Que daqui para frente você caminhe com Cristo até estar com Ele por toda a eternidade, tá bom? Deus te abençoe muito. Você quer, antes dela falar, quem é parente da Bianca, fique em pé, que está aqui hoje de manhã. Os parentes da Bianca, queremos conhecê-los, honrá-los. Muito obrigado pela presença de vocês, tá bom? Talvez ela fale depois, não sei se são tios, primas, né, ali. Mas eu quero falar para vocês, família, a Bianca nunca vai esquecer que vocês estiveram aqui hoje de manhã. Sabia disso? É uma data que ela nunca vai esquecer, o rostinho de cada um de vocês. Obrigado em nome dela. Pode sentar. Bianca, quer falar? Rapaz, gente, eu comecei a chorar. Sou muito chorona. Primeiramente, agradecer a Deus, o Espírito Santo que me trouxe aqui nesse lugar. Eu me lembro que meu pai foi me visitar num momento muito difícil e a gente lembrou da igreja do Nazareno, que a gente já tinha ido lá em Mesquita. E eu procurei no Instagram a igreja, eu achei, não tinha endereço. Rebeca falou comigo, a pastora Rebeca, e eu cheguei aqui, que foi o Espírito Santo que me trouxe para esse lugar. Eu nunca fui tão bem recebida como fui recebida aqui. Eu me lembro que no dia seguinte que eu me converti, todas as pastoras me mandaram mensagem. Todas. Como eu me senti acolhida. Eu me lembro que a Fabi chorou pela minha conversão. A pastora Fabiana. A pastora Rebeca virou minha melhor amiga. E eu sou muito grata por isso, por esse momento. A Cida, a galera do GA que ora por mim, a galera do Jiu-Jitsu que também orou por mim. Irmã Jussara, irmã de oração, obrigado. Pastora Laudelina, obrigado. Minha família, meu pai, minha filha, meus tios, minha irmã, minha sobrinha. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui, um dia muito importante para mim. Porque Jesus me achou e Ele me salvou. Ele me tirou de lá do lamaçal do pecado. Então, tenho que agradecer muito a Deus por eu estar aqui nesse momento. E agradeço por vocês terem vindo. Raquel, obrigado. Miquita, obrigado. E obrigado, família Nazareno, porque vocês me receberam como família. E hoje eu digo que eu tenho uma família, a família Nazareno. Até os céus. E se eu esqueci de alguém, me perdoa. Séfora, com tantas palavras, está precisando de alguma coisa, sempre preocupada. Pastora Rose, mandando mensagem, onde você está? Cadê você? Está tudo bem? Pastora Simone. Pastora Renata, Cascaronas, todo domingo. Vamos, Bia, vou te levar. Quer que eu te busque? Isso foi muito importante para mim, o acolhimento de vocês. E a graça que me alcançou e alcançou vocês, eu espero que transborde na minha vida todos os dias. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, Bianca, vamos à profissão de fé. Eu vou ler aqui para você o Credo Apostólico, que é um resumo da fé cristã, tá? E vou então te fazer algumas perguntas. O batismo é o sinal e selo da nova aliança da graça, cujo significado é atestado pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, nos seguintes termos: ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida.
Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Isso está em Romanos 6, do 3 ao 5. Bianca, a mais antiga e simples declaração de fé cristã, na qual você agora vem para ser batizada, é o credo apostólico, que diz o seguinte: creio em Deus Pai, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Jesus Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Então, pergunto a você, irmã Bianca Cunha Cerqueira, você, depois de ouvir essas palavras, você quer ser batizada nesta fé? Se você quer, responde em voz alta: sim, eu quero. Você, mais uma vez, reconhece Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal e compreende que Ele morreu na cruz para lhe salvar? Se você reconhece, responda em voz alta: sim, eu reconheço. Irmã Bianca Cunha Cerqueira, você deseja obedecer à santa vontade de Deus e guardar os seus mandamentos, andando neles todos os dias da sua vida? Se você tem esse desejo, responda em voz alta: sim, obedecerei. Amém. Então você vai ser batizada segundo essa profissão de fé. Vamos ficar em pé, vamos orar. Após essa oração, a Bianca vai se retirar para trocar de roupa. Eu vou pedir ao Ministério de Louvor que cante com a igreja até nós vermos que ela já está pronta ali para o ato do batismo. O ato do batismo vai ser aqui do lado de fora. E no final do ato do batismo, nós vamos ter a oração e a bênção apostólica. Vamos orar? Estenda a sua mão aqui para a Bianca. Senhor Deus e Pai, as mãos estendidas são mãos de todos aqueles que um dia foram novos convertidos e passaram pelo batismo de águas, como nossa irmã Bianca vai passar daqui a alguns minutos. E nossa oração por ela, Senhor, é assim como o Senhor foi fiel na nossa trajetória. O Senhor nos sustentou nos momentos de tribulação, de provação. A graça sempre foi suficiente. O Espírito Santo sempre foi presente. Nós queremos que assim seja também com nossa irmã Bianca. Ó Deus, que ela permaneça firme, que ela cresça na graça, que ela cresça no conhecimento, que ela cresça no conhecimento da palavra, que ela cresça na oração, que ela tenha experiências com o Senhor, ó Deus, e que, como ela mesmo disse nesta manhã, que ela seja rica nessa graça e capacitada para transmitir a outros. É a nossa oração, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Bianca, pode então se preparar e nós vamos louvar o Senhor. Som.